Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo o estudo da carta de Tiago. Eu vou pedir para o Vilmar fazer uma oração para a gente estar dando início aqui ao nosso estudo de hoje. Vilmar, você ora para a gente? Ora sim. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, por estarmos novamente aqui na sua presença, Senhor, para podermos estar estudando, Senhor, um pouco mais da sua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós, Pai, que nós possamos, Pai, ser cada vez mais praticantes da sua palavra, Pai. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Vilmar. Bom, então estamos aqui na carta de Tiago. Aqui na estante, eu sempre mostro a estante para a gente visualizar ali onde está esse livro. Nós estamos na fase da leitura, a gente vai estar estudando hoje o capítulo 4, já estamos no capítulo 4, né? A gente já falou algumas coisas contextualizando o momento, a carta, a ocasião, enfim. Falamos também de Tiago, que é o irmão do Jesus, foi um grande líder, né, na igreja, mas ele foi protagonista depois que Jesus ressuscitou, né? Até então ele ainda não tinha essa conversão. Então ele não foi um dos apóstolos, né? Houve dois apóstolos junto com Jesus, dois Tiago, né? Mas não era esse. Esse que escreveu essa carta é o Tiago, irmão de Jesus. Foi um grande líder no começo da igreja. Né? Lá em Atos a gente já viu isso. Bom, e aí a gente já está no capítulo 4. Só rapidamente, no capítulo 1, a gente estudou algumas coisas sobre os benefícios que as provações podem trazer para a gente. Tiago nos ensinou sobre isso, falou da sabedoria que vem do alto, falou também da transitoriedade dessa nossa vida, né? Deu exemplos de a gente às vezes dá importância a coisas materiais, que isso não é importante, né? Falamos também da origem do pecado, do bem, da atuação do Espírito Santo, e também falamos da prática, né, da palavra de Deus. Né? Falamos da necessidade que nós temos de praticar a palavra. Né? No capítulo 2, né, o foco, né, de Tiago é sobre a evidência da nossa fé. Então, ele fala que se a nossa fé é verdadeira, ela tem evidências que comprovam isso, né? E que quando ela não tem nada, ela é uma fé morta. Porque se ela não é demonstrada nas nossas ações, nas nossas obras, então ela é uma fé morta. Então ele deu essa dica. E a gente aprendeu aqui no capítulo 2, a gente enfatizou, mas Tiago está falando, né, que se a gente não tem obras, né, então a gente não vai ser salvo. Se Paulo falou o contrário, que a gente é salvo pela fé, como é que é isso, né? E a gente já discutiu isso, inclusive, em Efésios, né? Efésios, quando Paulo fala que nós somos salvos pela graça. E é mediante a nossa fé nessa graça, mediante a nossa fé em Jesus, que a gente vai obter essa salvação, não por obras. Para que senão a gente ache que a gente praticando as obras, a gente tem o direito. E fala, não, a salvação é de graça mediante a fé. As obras, ele coloca aqui, que é como nós somos feituras de Deus, e Deus mandou Jesus Cristo para nos ensinar, para nos mostrar o caminho que devemos andar, mostrou as boas obras para que andássemos nela. Então, se a gente tem a verdadeira fé, a gente vai estar andando as obras que Jesus nos ensinou. Então, é isso que Tiago vem falando. Que se a gente tem a verdadeira fé, então a gente está andando no caminho certo e através das nossas obras nós estamos testemunhando a verdadeira fé. E aí no capítulo 3, que a gente também já vem falando, ele também dá uns exemplos, né, de como a gente mostra essa nossa fé e exemplos do nosso relacionamento com os irmãos. Ele foca muito em como a gente trata com os irmãos, que é o princípio básico, né, do amor
né, da nossa vida com os irmãos. E aí, a gente falou sobre os perigos os pecados da língua, né? Os perigos que a língua traz. A gente conversou sobre isso no capítulo 3, que a gente deve cuidar com o que a gente fala, porque pode fazer muito, muito mal, pode causar muitos estragos. Ele deu exemplos e a gente conversou sobre isso. E também ele, no capítulo 3, ele ensinou a gente, ele falou, onde a gente terminou, né, domingo passado, ele falou para a gente buscar sabedoria, mas qual sabedoria? A sabedoria que vem do alto. E aí ele nos deu, né, como eu diria, essa dica, mostrando como que é a sabedoria terrena e como que é a sabedoria que vem do alto. E aí a gente ficou refletindo, né, domingo passado, a gente terminou aqui no capítulo 3, essa questão. Então, como que a gente sabe se é uma sabedoria que vem lá do alto ou se é uma sabedoria terrena? E ele mostra aqui para a gente. Se você tem, né, o seu proceder, ele é adequado, então provavelmente você é sábio. Mas se você não, se você tem uma inveja, se você tem um sentimento faccioso, então possivelmente a sua sabedoria, indo para esse lado, ela não vem do alto. É uma sabedoria maligna e é uma sabedoria terrena. E aí ele deu algumas características para a gente sobre o que é a sabedoria que vem lá do alto, né? A gente pegou aqui alguns adjetivos, né? Falamos que ela é pura, que ela é pacífica, que ela é indulgente, né? O que seria indulgente, né? A gente tem uma facilidade para perdoar, uma facilidade para ser tolerante com as pessoas. Mostrar isso é uma sabedoria indulgente, é uma sabedoria que vem lá do alto, porque é difícil você, né, perdoar, é difícil você tolerar, né? Essa sabedoria, ela é plena de misericórdia, né? Ela é imparcial, né? A gente deu exemplo aqui, inclusive, de disputas entre pessoas que são conhecidas, filhos, coisas assim, né? E sem fingimento, né? Sem fingimento, a gente também ponderou aqui a questão de que também a gente não pode ficar falando tudo que vem na nossa cabeça, né? Não, eu sou verdadeiro mesmo. Na hora eu já chego, já falo. Não é esse sem fingimento que a gente fala aqui, é para você não ficar enganando, dando voltinho, sabe? Então, é esse fingimento. Agora, não é assim, não pode fingir, tem que falar tudo que vem na cabeça ou na hora. Não, a gente já viu isso anteriormente, né? No capítulo 1, inclusive, ele falou que a gente precisa saber ouvir e ser tardio para falar, justamente para a gente saber o que vai falar. Então, a gente terminou o capítulo 3 aqui, falando sobre essa sabedoria que vem do alto, para a gente ter essa sabedoria no relacionamento com os irmãos, no tratamento com os irmãos, na maneira de falar com os irmãos. E aí hoje a gente vem aqui começar o capítulo 4. Bom, o capítulo 4 são 3 bloquinhos aqui que a gente vai estudar hoje, né? A gente vai falar das origens dos conflitos, das contendas, a origem de tanto problema entre os irmãos. Vamos falar da maledicência, né? De falar mal das pessoas, que isso não é bom. E também vamos falar dos projetos humanos, sem a gente colocar Deus nos nossos projetos, que são falíveis, né? Nós vamos falar sobre esses 3 temas. Então, nós vamos ler aqui o primeiro bloco, que é a origem das contendas, a origem das guerras, a origem dos conflitos que há entre os irmãos, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Como eu disse, o foco de Tiago é sempre, né, na obra, mas com relação aos irmãos. O que nós estamos fazendo com relação aos irmãos? Como a gente trata as pessoas, como a gente ajuda, como a gente edifica, enfim. Vamos ler aqui Tiago 4, do versículo 1 ao versículo 10. Então, está aí na tela, ó.
no versículo 1 até o 10, tá bom? De onde procedem guerras e contendas? São na vossa carne, cobiçais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Bom, vamos lá. Nesse primeiro bloquinho, que nós estamos falando aqui da origem da origem da contenda, da origem das guerras, da origem, de onde vem, né, as nossas desavenças entre os irmãos, né? Então ele começa aqui, da onde vem isso? Senão dos prazeres que militam da vossa carne. Bom, irmãos, aqui nós vamos falar, sim, da nossa natureza, e eu vou mostrar aqui também um tema interessante que a gente, nos nossos estudos de Tiago, vem à tona, que eu quero compartilhar, aproveitando aqui, sobre essa questão da nossa natureza, da nossa vontade de disputar, das nosso sentimento, muitas vezes, né, de confronto, de ira com os irmãos diante de determinadas coisas. Eu tinha um professor que falava, né, ele fez um semestre inteirinho, ele falava só de escassez de recurso. O que a escassez de recurso leva o ser humano a prejudicar o próprio ser humano? O que as pessoas, diante de problemas, diante de escassez, diante de falta de alguma coisa, ela prejudica o próprio irmão. Bom, então, nesse primeiro versículo, eu queria trazer aqui um tema muito interessante, quando a gente fala da origem, né, das contendas, das guerras. Vou trazer aqui, ó, um tema, deixa eu colocar aqui, sobre hedonismo. Não vai cair na prova, tá? Não precisa guardar esse nome aí, tá bom? Mas vamos falar um pouco de hedonismo, porque é um tema interessante desse primeiro versículo aqui de Tiago. O que é o hedonismo? Na verdade, é a satisfação própria, né, que as pessoas procuram, né? Mas tem outras coisas que vai cair na prova, hein? Pode não ser esse nome complicado aqui, mas outras coisas vai cair na prova, hein? Brincadeira. Eu queria trazer aqui Lucas 8, versículo 14, olha só, vamos ler isso aqui. Edgar, depois que eu terminar aqui, eu já te passo a palavra. Vamos ler aqui, ó, Lucas 8,14, olha que interessante. Eu sempre gosto, né, pessoal, vocês já viram isso, que eu sempre gosto de trazer algum ensinamento de Jesus para ilustrar aqui as nossas conversas, e também nos próprios livros, os próprios autores, eles também são muito coerentes com os ensinamentos de Jesus, né? Então vamos lá, Lucas 8,14 está escrito assim, ó. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Olha só,
Por que que eu trouxe esse tema aqui, né? Porque essa natureza nossa, né, de buscar o prazer, a satisfação, claro, todo mundo quer ser feliz, quer as coisas boas, isso é natural. Aqui, Jesus, quando ele estava falando, quando a gente leva o evangelho para as pessoas, né, quando a gente semeia, aqui é a lei da semeadura, né? Então, aqui é um tipo de terreno aqui, que é o do... Quando a semeadura cai entre os espinhos, o que que acontece? É um exemplo muito legal da gente entender dessa nossa natureza, de ver, de se satisfazer com coisas terrenas. Então, aqui ele fala assim, né? A parte que caiu entre espinhos, que parte? A parte da palavra, né? A semeadura do evangelho. Que caiu no meio dos espinhos, o que que acontece? Eles vão ser sufocados pelo quê? E não chega a amadurecer. E aqui está bem claro que as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida, eles impedem que gerem os frutos. Então, pode até tentar gerar um fruto, mas não chega a amadurecer, não chega a chegar na sua plenitude, não chega a ser um fruto que seja próprio. Então, quando a gente fala de que a gente deve dar bons frutos, aqui é um exemplo muito bom que se a gente tiver sendo sufocado pelos prazeres da vida, muitas vezes a gente não consegue atingir a plenitude do amadurecimento espiritual. Então, esses prazeres da vida que aqui Jesus quer dizer, que ele muitas vezes tira a nossa atenção. E Tiago também vem dizer que não só tira a atenção, como ele gera problemas. Essa nossa natureza de querer as coisas para a gente, da satisfação ser própria, não pensar no coletivo, não pensar no compartilhamento, muitas vezes nos levam às guerras, às contendas, às disputas, aos conflitos. Então, a gente deve falar conflitos de interesses. Então, esses prazeres terrenos, essas coisas que são passageiras, que são terrenas, elas também nos impedem de nos amadurecer espiritualmente. E, além disso, ela nos impede de termos as boas obras que Tiago fala. Ela nos acaba gerando conflitos entre as pessoas. Então, ele está falando assim, pô, de onde será que vêm as guerras? São os conflitos de interesse próprio. Né? E aqui, pegando com esse ensinamento de Jesus, a gente está entendendo que esse tipo de coisa, ele atrapalha o desenvolvimento espiritual. E Tiago está mostrando que, além disso, ele provoca problemas entre os irmãos. Então, esse hedonismo, essa necessidade de, muitas vezes, eu quero proteger o meu lado, gera os conflitos, gera as guerras, gera as contendas. Então, dentro do nosso estudo sobre Tiago, nos cursos que eu participei, eles falam muito disso e trazem essa questão do hedonismo para a gente entender, né, o que Tiago está falando, para a gente entender que isso pode trazer coisas ruins para a gente. Então, os frutos não chegam a amadurecer. Então, Jesus está falando para a gente. Se a gente tem esses conflitos, se a gente tem essas coisas aí que vão nos sufocar, e a gente não pratica as boas obras, a gente não vai gerar aquele fruto. A gente não vai gerar o fruto maduro, o fruto bom, o fruto que Deus espera da gente. Né? Então, Então, eu queria trazer essa questão do hedonismo, mas para a gente fazer essa analogia. Tá? E aí, agora a gente volta aqui no versículo 1, da onde vem, né? Da onde procedem as guerras, contentes, os conflitos, as nossas brigas? É sim de interesses próprios, né? E aí, antes de eu seguir aqui no versículo 2, quando ele começa então a falar sobre o que acontece nessas disputas,
ou nesses desentendimentos, ou nesses desacordos, ou nesse querer mais para mim do que para o coletivo, eu vou passar aqui, o Edgar levantou a mão para fazer uma observação. Edgar, quer falar agora, antes de eu dar a sequência? Um comentário só sobre essa questão mesmo, que a gente está falando do primeiro aí, que às vezes a gente não percebe o quanto a gente busca circunstâncias externas para poder justificar o que está acontecendo, né? Às vezes o erro está com você, ou a maneira de ver, ou agir está com você, e você fica buscando culpados, né? Caçando, né? Quem foi o culpado, né? E às vezes você não percebe que é você mesmo o que está provocando e o que não está ajudando para que a coisa não se alastre. Então é aquele que corre com um galão de gasolina em cima do fogo para apagar, né? Então você mesmo não está percebendo que você está usando o líquido errado, tinha que ser água, né? Ou pó químico, mas não, você vai e joga gasolina, né? Então às vezes você não está percebendo o que você está fazendo, né? E aí a gente vai ter o altruísmo, né? Que vai gerar empatia com as pessoas, né? O altruísmo, você está sempre preocupado, puxa, será que isso que eu estou fazendo está, né? Tá prejudicando, ou é só uma satisfação minha, ou só para um crescimento meu e o resto, né? Não me interessa, né? Mesmo na igreja, às vezes, o estudar demais a palavra, estar sempre em todos os eventos e tudo mais, participando, pode também ser uma coisa para uma satisfação só pessoal, mas não tem um fundo sabe, de altruísmo em tudo isso, você pegar isso tudo que você se alimenta e repartir, né? Então, essas contendas e tudo mais, é simplesmente você não se preocupar com o próximo, né? E agir de uma maneira em que, não, eu vou vencer, eu vou provar que eu estou certo, eu sei mais do que tal, e não sei o que, isso você acaba provocando confusão, né? E é interessante, só nesse primeiro já conta uma maneira de proceder e não gerar essa guerra toda aí, né? Por prazeres pessoais, né? Sim. Pastor Vani? Então, é mais ou menos isso que eu ia falar, que o Edgar falou, que às vezes a gente vê aí, igual você falou aí, da semente lançada e ela é sufocada por espinhos e tal. A gente imagina, quando a gente fala isso, normalmente todo mundo imagina o quê? Que é uma pessoa do mundo, uma pessoa que está recebendo a semente, mas não consegue frutificar. E, na verdade, tem muita gente na igreja, como o Edgar falou, que está nessa situação, que ela está recebendo a palavra, mas ela vive numa correria, numa coisa tão grande fora, tantas preocupações, que a palavra não vai frutificar na vida dela. Ela vai começar a fazer no automático, fazer por fazer, como o Edgar falou aí, às vezes fazer para se engrandecer, e realmente ela não está fazendo para Deus, ela não está fazendo para a obra, para o reino, né? Ela está fazendo para benefício próprio, para aparecer, para falar, não, olha como eu sou crente, olha como eu sou bom, olha como eu faço, tal. E então, muitas vezes, a gente acha que essa semente que não vai frutificar, que o espinho está abafando, é só para o pessoal que está no mundo, e nem sempre é assim. Tem muitas pessoas na igreja que, às vezes, precisam entender que é importante estar na presença de Deus, independente de qualquer coisa, independente do que esteja acontecendo, o que eu estou fazendo é para Deus, não é para mim, não é para o pastor, não é para o presbítero, não, é para Deus e para o reino de Deus. Eu não tenho que me vangloriar dessas coisas. Então, às vezes, as coisas do mundo, a correria, o nosso trabalho, e muitas vezes a pessoa não faz nem por mal. Às vezes é realmente uma coisa que ela está fazendo, acha que está fazendo certo, e na verdade não está. E não é necessariamente eu estou fazendo de caso pensado. Às vezes ela está fazendo achando que está fazendo certo e quando na verdade não está, né? E aí não gera o bom fruto. Edgar? O que eu ia comentar é que uma vez nós fizemos um estudo em que o Rio Jordão nascia lá no Hermon e vinha, né, no seu percurso até chegar ao mar, e nesse tempo em que ele vinha passando pelas regiões, ele vinha trazendo nutrientes e despejando nutrientes nas margens, onde era aproveitado na agricultura, para os animais e tudo mais, né? Então ele vinha trazendo vida. E durante esse percurso de vida dele, né? Esse percurso ele ia trazendo vida, né? E imagine se ele fosse direto para o mar e sem alimentar ninguém, ou sem cumprir o papel dele, né? Que era dado lá no Hermon,
quando lá com as chuvas ele desce do monte e atravessa as regiões mais complicadas, mais secas, e vai lá alimentar, né? Vai dar alimento e água lá para a corça lá, que anseia por água, né? Que vem do monte, lá no lugar onde não tem, né? Essa água que está chegando. Então, cumprir esse papel de cristão, alimentando com aquilo que a gente alimenta também, repartindo durante esse percurso da nossa vida, é essencial para o cristão, né? Não sejamos, né, mar morto que recebe e não dá água, não dá nada para ninguém, e vai ficando, como diria, né, com aquela salinidade absurda, que não tem nem peixe, né? Então, não tem vida, né? Então, a gente tem que ser quem cumprir o papel de cristão, de alimentar com aquilo que a gente recebe, né? Dividir, né? Amém. Muito bem. E aí, né, eu não sei se o pastor levantou a mão, eu não vi. Só uma palavrinha, só em resumo, e que quer dizer que as lutas que nós passamos, muitas vezes, é aquilo que nós plantamos. É isso, então você planta. Então, aqui, o que estava acontecendo aqui, que Tiago estava dizendo, né? Eles estavam nos erros e estavam pedindo. Então, como nós sempre ouvimos e falamos sobre as orações, a primeira coisa, antes de você pedir, você deve refletir como está a sua vida. E, se for necessário, pedir perdão. Aí sim. Então, essa lição aqui é preciosa para a igreja. E aquilo que o Edgar estava comentando, Vani, perfeitamente. É isso. E nós, como pessoas cristãs que nós somos, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida. Não dentro da igreja somente, mas fora da igreja. Porque você vai conhecer o fruto não é na igreja, é fora da igreja. Você vai saber quem você é fora da igreja, através das suas atitudes. E atitudes são os nossos frutos. E você falou uma coisa sobre o fruto, né? Eu achei interessante também. O fruto verde é difícil, né? Você comer um fruto verde tem que estar maduro para fazer bem a nossa vida. Trazendo para a vida espiritual, o fruto maduro faz muito bem para a nossa vida. O verde, ainda não. Amém. Amém. E aí eu vou aproveitar que o pastor Vanderlei falou sobre essa questão de pedir e pedir errado, né? Então, o Tiago fala aqui, a primeira coisa que ele fala no versículo 1 é: de onde vêm todas as guerras, contendas, né? Nossos conflitos? Então, do nosso próprio prazeres, né? Que militam na nossa carne. Quer dizer, essa nossa vontade de querer satisfazer a nós mesmos e não pensar no coletivo, que é natural, isso daí pode trazer e traz muitas vezes problemas, conflitos. Claro, conflito de interesse gera guerra, gera, enfim. E a gente sempre tende a pensar ou em nós mesmos ou nos nossos, né? Quando a gente vai, quando há esse desentendimento, né? Isso é uma natureza maligna nossa, né? Que a gente tem que saber cultivar. Cultivar não, a gente tem que saber conduzir. E aí, sabendo disso, a gente também sabe que o que seria o melhor? É manter essa união, pensar no todo, que nós vamos falar aqui também, porque Tiago também já falou sobre isso. Mas na sequência aqui, quando ele fala que essa disputa, né, essas guerras que são geradas através de conflitos de interesse, né, não adianta nada, porque ele gera confusão, ele gera cobiça, gera muitas vezes matança. Então, no versículo 2, ele fala: você tem cobiça, você mata, tem inveja, e nada pode obter. Quer dizer, não adianta nada, porque você vive lutando, você vive em guerra e não tem nada. Quer dizer, você está sempre, você não está satisfeito, tem alguma coisa errada, né? Porque você está fazendo do jeito errado e você não está ganhando nada. E isso não está adiantando. Isso daí não é salutar para a convivência humana, né? Nada. Você pode matar, você pode invejar, mas nada você consegue obter. Você vive lutando
vive fazendo guerra, isso não adianta. Aí, quando ele fala que nada tendes, e ele entra aqui no assunto que a gente vai explicar bem, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Vamos parar um pouco aqui e aproveitar a fala do pastor Vanderlei, que muitas vezes, né, esse pedir mal aqui será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu estou pedindo certo? Para que eu estou pedindo? Para quem eu estou pedindo? Então, sempre quando a gente vai pedir as coisas e falar com Deus, né, o pastor fala, a gente precisa olhar para a gente mesmo, né? O que eu estou pedindo? O próprio versículo 3 aqui, ele fala assim, que pedis mal, e fala assim, para esbanjarem em vossos prazeres. Quer dizer, pô, você está pedindo alguma coisa que é para o bem de todos, é para o seu bem, para que você está pedindo? Então, quando ele está falando aqui, pedis mal, e fala assim, se é para você alimentar esse sentimento de prazer próprio, ou parcial, então está pedindo mal. Então, e quando eu leio essa passagem, eu acho que eu já falei aqui, mas vou falar de novo, eu lembro de quando você tem lá dois times, né, que vão para a final lá. A gente tem o corintiano, tem o palmeirense. Aí eu falo assim, poxa, eu vou orar para que o meu time ganhe. Aí o corintiano e o palmeirense também vai orar para Deus para que o time dele ganhe, né? Cada um está pensando em si mesmo, né? E aí você fala, poxa, é isso que você vai pedir para Deus? Para uma satisfação própria, né? Uma coisa assim, focada num prazer terreno? Então, será que eu estou pedindo mal, né? Aqui deixa bem claro isso, né? Pô, será que você está pedindo corretamente? Você está com uma visão terrena ou uma visão de espiritual, de eternidade? Você quer uma coisa para satisfazer um desejo, uma coisa terrena, ou você está querendo alguma coisa que é para o bem das pessoas? Então, isso daqui serve para a gente refletir muito sobre isso. O Tiago está falando aqui para a gente que a gente vivendo em briga, vivendo em disputa, não adianta nada, você fica o tempo todo tentando alguma coisa e não consegue, do jeito errado, pedis mal, não vai receber. Então, a gente precisa, assim, aproveitando a fala do pastor Vanderlei, a gente precisa ver o que a gente vai pedir para Deus e o que a gente está passando. Se foi alguma coisa que eu mesmo estou fazendo errado, e o que eu estou pedindo é para o meu bem, é para o bem do próximo, a gente precisa fazer uma reflexão aqui. Esse negócio, a gente sempre fala, né, que a gente não sabe pedir, ou a gente pede mal, porque depende, né, de uma avaliação. E Tiago deixa muito claro aqui, as coisas terrenas, as coisas do mundo, são incompatíveis com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. É incompatível. Você está querendo o quê? De que lado você quer? Está pedindo para quê? Fran, levantou a mão? Bom dia, Pai Senhor. A Ana, ela pediu para Deus, né? E Deus concedeu Samuel porque ela pediu para o Senhor. Ana não pediu um filho para passar na cara de Penina. Ana pediu para o Senhor. Por isso que o Senhor concedeu, né? A gente tem que pedir para que seja para ser usado para a obra, para glorificar o nome do Senhor. Não para passar na cara de ninguém, não para dizer que eu tenho, você não tem, mas para ser usado na obra do Senhor. Amém. Amém. Muito bem colocado, Fran. Muito bem. Esse exemplo é muito bom. Né? Esse exemplo é um exemplo muito bom. Para que eu estou pedindo? Para satisfazer a minha necessidade ou uma vingança, porque havia ali um conflito entre elas, né? Não, ela falou, pediu para Deus, é para a obra. Ofereceu a Deus e Deus concedeu. Esse é um exemplo muito, muito, muito bom. Obrigado, Fran. Esse exemplo ele deixa isso bem claro. Mais alguém? Não. Então, vamos seguir aqui. Bom, então a gente já viu o quê? A origem dessas guerras está, sim,
nos conflitos de interesses próprios. Então, a gente precisava pensar mais na unidade, mais nas pessoas. E Tiago fala aqui também, ele fala assim que não adianta nada a gente ficar brigando, porque a gente ainda não vai vencer. Eu sempre digo que numa briga os dois perdem. Eu sempre digo isso, né? Porque não é bom, né? Sempre precisa ter, na verdade, a união e ver como viver com aquilo, como que a gente vai fazer para que aquilo seja bem administrado. É igual quando a gente vê nos condomínios, né? Os condomínios é um exemplo assim, pequeno, mas que serve de exemplo, né? Onde você tem um grupo de pessoas que têm interesses próprios, mas só que você faz ali um combinado, ou você tenta resolver alguma coisa que atenda a todos, para que não fique aquele monte de conflito de interesses pessoais e fica aquela bagunça e nada dá certo. Então você tem que ter uma forma de viver aquele conjunto onde atenda o máximo possível, né? Mesmo assim, ainda tem umas brigas, a gente sabe, mas é um exemplo de tentativa de onde a união, né, onde o todo, ele é mais importante do que o indivíduo, né? Então, isso daí é uma coisa interessante. E aí, na sequência, ele fala, né, Tiago fala aqui, que essas coisas terrenas, esses nossos interesses do mundo, eles são incompatíveis com o que é de Deus, com o que é espiritual, que já prega uma outra coisa, é a união, não é a disputa. E ele fala assim, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus, porque é incompatível. Se você quer ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. E aí, ele fala assim, inclusive, ele menciona a Escritura, eu deixo aqui em vermelho, quando ele menciona a Escritura, né, quando o Novo Testamento menciona, por exemplo, o Antigo Testamento, ele fala assim, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. Né? Esse ciúme aqui, que anseia o Espírito, é tirar do mundo, trazer para o reino de Deus, trazer para o espiritual, né? Então, não é compatível uma coisa com a outra. Edgar? Levantou a mão? Sim, tem. Se a gente levar para o princípio de que você busca o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, né? E se você levar isso ao pé da letra mesmo, né? Muitas das nossas petições durante a vida seriam resolvidas simplesmente se buscássemos a Deus. Só. Nada mais do que isso. O que passar disso provém do maligno. Você busca as coisas de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Lógico, você pode pedir, você tem um anseio de alguma coisa, você fala com Deus, meu Deus, eu quero, né? Se for da sua vontade, eu queria muito fazer tal coisa, ter tal coisa, fazer, né, e ir processar alguma coisa na minha vida, mexer de acordo com a palavra, né, com a minha vida mesmo, né, de uma coisa que é um prazer meu, mas no sentido de que agrada a Deus esse prazer, né? E aí a gente às vezes esquece do buscar a Deus, né? E começa com as petições, né? E aí a gente pede mal mesmo, pede muito mal, porque eu quero uma casa na praia, um carro novo, quero uma faculdade da melhor que eu puder, tal. E aí Deus fala, mas para que você quer tudo isso, né? Peraí, mas você quer isso pelo bel prazer, para mostrar para os outros que você tem, ou para que... Aí você fala, é mesmo, eu quero para mostrar para os outros. Você nem está percebendo que você quer tudo isso para que os outros vejam que você tem. Então, você pede muito mal, né? E aí, se você busca Deus primeiro, ele vai acrescentar o que você precisa. E com algumas exceções, você vai fazer as suas petições, né? Mas não viver pedindo. Ah, eu vou aproveitar que eu estou aqui no culto, eu vou pedir logo 5, 6 coisas, quem sabe vem uma. A vida não é assim, né? A vida de cristão não deveria ser assim, né? Mas, infelizmente, a gente passa a agir dessa maneira, né? E Deus, como é misericordioso, ele fala, eu sei que você está pedindo porque você quer ter esse monte de coisas. E aí eu te pergunto, para quê? E você não me ouve, né? Interessante, Edgar, né?
que inclusive quando ele fala assim, né, aqui Tiago, que é com ciúme, que por nós anseia o espírito, né, ciúme do mal, do mundo, né, e ele já fala aqui na sequência, ó, antes ele dá maior graça pelo que diz, aí ele põe outro trecho da escritura onde ele fala, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, ele resiste ao soberbo, quer dizer, essa soberba, não adianta você, nessa soberba, você procurar Deus, né? Porque Deus dá graça aos humildes. Então, se você procura Deus, as demais coisas serão acrescentadas que estão de acordo com Deus, o que Deus tem para você, né? Agora, se é soberba, já não é por aí. Então, essa frase que Tiago coloca aqui, trazendo das Escrituras, retrata bem isso. Ele quer dizer isso, que Deus resiste aos soberbos, quer dizer, a soberba, você pedir Deus para te dar coisas que são só do seu agrado e para desfazer seu ego, não vai adiantar. Não é esse o caminho, né? Mas o caminho da humildade é Deus dar graças ao humilde. E aí depois ele vai falar sobre isso um pouco mais para frente de novo, para a gente entender isso, né? E aí eu queria aproveitar também, eu falei deixa eu pôr aqui na apresentação, eu falei do hedonismo, que é a busca de prazeres, e em contrário a isso, é o quê? Que Tiago também coloca aqui, é a unidade das pessoas. Então, pensar em si mesmo é o erro, traz a contenda. A solução, o correto, é você ter essa unidade, né? E aí eu queria também trazer aqui um versículo de Atos, olha aqui, Atos 4:32, olha que interessante esse versículo aqui, Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O que esse versículo aqui ele traz para a gente de ensinamento é que essa unidade cristã, né, naquele momento lá que as pessoas foram convertidas, que receberam a palavra, entenderam, e eles tiveram esse sentimento, mas quem? Os que creram. Então, veja bem, ó, da multidão dos que creram, eles se sentiram um só. Então, a crença verdadeira fez essa união. O Espírito Santo, ele produz a união. Então, se a gente procurar Deus, se a gente focar nas coisas do alto, nas coisas espirituais, o Espírito Santo, ele vai agir. E ele vai agir e ele vai produzir essa união, que é o contrário das guerras e das contendas. Essa união, ela visa o pensar no todo. Ela visa o bem comum. Então, é o contrário do mundo. O mundo, a nossa natureza, é de disputa. O reino de Deus, não, é de compartilhar, de você pensar no todo, né? Então, esse versículo aqui, ele vem também explicar, né, o contrário do hedonismo, que é a unidade, né? Alguém levantou a mão, Edgar? Eu vou voltar só rapidinho, só que você tinha comentado no 6 lá, acho que foi o 6, você comentou que... Deixa eu voltar no 6 aqui. Não, é interessante porque quando você fala lá que mas Deus concede graça aos humildes, né? Quando você pega na origem da palavra humilde, no latim lá, você vai ter humus. Aquele humus de minhoca, humus, terra, né? Terra. Que o humus também acabou decorrendo para a palavra homem. Então, terra, do pó, da terra, do barro veio homem. Então, humus vem de essa origem da palavra humilde. E você está numa condição de pó, de estar na terra, no plano, não lá em cima, não tão alto, não superior, né? Você está no plano, você está ali trabalhando de uma forma humilde, né? E não superior, não querendo se, né, ensoberbar, está por cima de alguma coisa. Então, quando você fala de que Deus dá graça aos humildes, é aqueles que sabe,
se comporta de uma maneira em que ele sabe que ele precisa dessa humildade para estar agradando a Deus, né? E humildade não é se despojar de tudo que você tem, que agora eu vou viver como ermitão, aí, não, né? Mas de uma maneira em que mesmo com tudo aquilo que você tem na vida, você ainda se posiciona de uma forma em que a humildade é o seu padrão, né? Você pode ganhar muito dinheiro, mas a humildade ainda é padrão, porque esse humus, essa terra, esse plano, não essa superioridade física que você às vezes pensa e tenta ter, né? Então a vida é muito, muito assim. É uma palavra, né? Humilde ali você grifou ali, mas é interessante, né? O contrário do soberbo ali, né? É uma Exato. coisa que vem a contrapor, né? Deus resiste aos soberbos, né? Então ele não quer o soberbo. E às vezes a gente age de uma forma que soberbece, fala, não, eu estudei toda a Bíblia, eu sei de cabo a rabo a Bíblia, sabe? Até com a palavra a gente às vezes soberbece, né? Então isso é terrível para Deus, né? Assustador, né? E o cristão precisa ser, sabe, o tempo todo dado um toque para ele, olha, calma, baixa a bola, calma, né? Você tem que se posicionar e deixar que Deus, né, conduza tudo isso, né? E não você o condutor, né? Amém. O pastor, não sei se o pastor levantou a mão, falou, pastor? Não. Não. Tá. Bom, então, eu quis trazer essa questão da união, né? A irmã Rosângela também, né, falou que o reino de Deus é harmonioso. É isso mesmo. Porque, assim, a origem das contendas, das guerras, dos conflitos, está nos interesses próprios, né? E a solução está realmente na união, né? Então, essa união, né, que a gente deu um exemplo aqui, trazendo a palavra aqui em Atos, essa união que é o que Deus espera, essa união que Jesus pregou e nos ensina, e quando o próprio Tiago colocou aqui, fez uma menção, né, nas Escrituras, para a gente amar o próximo como a si mesmo. Então, esse é o caminho. Então, ele fala aqui que quando a gente vai pedir, a gente pede mal, por quê? Depende para quê? Você vai pedir para você, para os seus próprios prazeres? Né? Então, realmente, a nossa vida terrena, nossa natureza humana, ela é inimiga do espírito. Por quê? Porque essa natureza é pecaminosa. Então, a gente tem que buscar mais o reino de Deus, buscar mais o reino espiritual, porque essa é a solução. E viver em união, os irmãos, é a solução. E não viver em contenda, em disputa. Paulo também tinha ensinado para a gente, quando ele falou, por que a gente não assume o prejuízo? Né? Pô, quando você estiver brigando, né, ou desentendendo com alguém, pô, tenta assumir um prejuízo, como quem diz, não vá alimentar essa guerra, tenta, né, por fim a disputa, a guerra, e vamos tentar viver em união, né? Esse é o ensinamento aqui que fica para a gente. E aí, ele chega aqui e fala assim, ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso daqui é uma coisa muito conhecida, e vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso daqui, porque é um ensinamento importante. No versículo 8 ele fala, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Tem algumas coisas aqui interessantes para a gente entender o que ele quer dizer com isso. Mas como a gente só tem, acho que, 3 minutos, então eu acho melhor a gente deixar essa parte para o domingo que vem, porque esse nosso sujeitarmos ao nosso Deus é muito importante. E o que isso tem a ver com o diabo? O que você se sujeitar a Deus tem a ver com o mal? Né? Nós vamos ver isso, que uma coisa ajuda a outra, né? Então, quanto mais você se sujeitar a Deus, mais você vai ter força para evitar o diabo, e ele mesmo vai fugir
da gente. Ele mesmo vai fugir porque não vai adiantar a perseguição. Mas, Amém. bom, como a gente já está aí faltando 2 minutos, então eu vou passar aqui para o pastor Vanderlei para fazer a oração final aí, para a gente continuar esse assunto no domingo que vem. Pastor? Amém. A sua última palavra, ou quase a última, eu achei interessante, assumir os prejuízos. Nós temos que assumir o prejuízo que nós causamos, né? E não foi Deus, muitas vezes, que causou prejuízo, ou nunca foi Deus, né? Então, não é fácil, não. Se para ver sem querer, nós culpamos até o Senhor pelo nosso prejuízo. Não. Nós causamos o prejuízo, nós causamos as bênçãos, né? Nós buscamos ou não buscamos. Mas semana que vem a gente continua falando, especialmente isso também sobre resistir o inimigo, né? Amém? E não vou esquecer que hoje é o culto ao Senhor, né? Vamos estar lá adorando o nosso Deus, esse Deus que tem nos dado tantas coisas, tantas bênçãos, tantas vitórias, em nome de Jesus. Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer pelo estudo bíblico, Pai, por tudo que nós estamos aprendendo através da tua palavra. Use, Pai, e continue usando, Pai amado Marcelino, Edgar, para nos ensinar, para nos orientar dentro da tua palavra. Obrigado por tudo, Deus. Abençoe todas as pessoas que estão participando da escola dominical e aquelas pessoas que irão participar. Muito obrigado, Deus. Agora, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu peço para que teu Espírito Santo já esteja presente também lá na nossa igreja, Pai. Pai amado, e quando nós entrarmos na igreja, nós já possamos sentir algo diferente na nossa vida. E que hoje, Pai amado, haja cura, haja libertação e, sobretudo, haja salvação. Obrigado, Deus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as eternas e benditas consolações do Espírito Santo venha repousar sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, Adonai, paz, Senhor. O retorno. Amém. Paz do Senhor. Deus abençoe a Amém. todos. Deus abençoe. Até a noite. Amém. Até a noite. Deus abençoe a todos.